Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Conecte Advogados. Nesse programa que nós temos aí o intuito de conectar a sociedade à advocacia, né? E por isso nós trazemos sempre advogados para falarem com você que está nos assistindo, com você que está nos ouvindo, e profissionais de outras áreas também que têm a ver com a advocacia. Como nós já falamos aqui sobre a advocacia e direito eleitoral, falamos aqui com um estrategista político, e assim nós faremos também contadores e tudo mais. E hoje tenho o prazer de convidar a doutora Mariana Portugal, que aceitou, é professora aqui da cidade, especialista em Direito Médico e da Saúde, em Responsabilidade Civil Médica e Hospitalar pela Universidade de Coimbra e também em LGPD, a famosa LGPD aí, no Instituto Albert Einstein. É presidente da OAB Jovem aqui de Teresópolis e membro da Comissão de Direito Médico da seção de Teresópolis, da OAB de Teresópolis, e também membro, junto comigo lá, do Conselho Municipal de Saúde aqui de Teresópolis. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Que agradeço ter aceitado o convite. Qual é a sua história dentro da advocacia e o que te motivou aí? Só para a gente já começar, você explicando um pouco por que você seguiu esse caminho da advocacia. Então, Ricardo, eu gosto de dizer que eu não escolhi o direito me escolheu. Por quê? Porque eu passei a minha vida inteira dizendo que eu seria médica. Caramba, é? Desde criança. Eu fui aquela criança que na minha época tinha na banca de jornal uma série, O Corpo Humano. Sei. Uhum. Então minha mãe comprava aquilo para mim e eu gostava daquilo. Então eu passei a minha vida inteira falando que eu seria médica. Até os 18 anos, naquela fase de vestibular. Cheguei a prestar vestibular para medicina, batia na trave. E aí, aos 19 anos, eu falei assim, mãe, não aguento mais estudar, tô cansada, vou tirar 6 meses sabáticos. Coisa de jovem, sabe? Estudou demais já. Já estudei muito, tô cansada. E vim para Teresópolis, porque minha família tinha casa aqui, fiquei 6 meses aqui. E aí apareceu um vestibular de inverno. E aí eu vou explicar o porquê do direito. Porque quando eu era adolescente, eu fiz teste vocacional. E deu medicina e direito na mesma proporção. Que isso, Acho que já era um sinal. Era um sinal. E eu não soube observar. E quando eu vim para cá, fiz o vestibular de inverno, passei. E aí minha mãe falou assim, bom, agora que você passou no vestibular, começa. Vê se você vai gostar. Porque eu acho que isso não tem nada a ver com medicina. Minha mãe era a primeira pessoa a falar isso. Ela é da área de saúde, sabia, minha mãe é fono. Ela sabia. Eu falei, não é seu perfil, minha filha. Você não vai dar conta. 12 horas de plantão, você fica mal-humorada com fome. Como é que você vai dar conta disso? E aí vim fazer a faculdade. Na primeira semana de aula, eu me apaixonei pelo direito. E aí eu liguei para ela e falei assim, mãe, você tinha razão. Eu realmente não nasci para ser médica. E dentro do direito, eu fui resolvi fazer estágio desde o começo da faculdade. Então, desde o segundo período, eu fui fazendo estágio. Então, eu fui conciliadora, eu fiz estágio voluntário na defensoria, depois eu fui para a vara federal e depois para o escritório de advocacia. E todo esse trâmite me mostrou que eu tinha vocação para ser advogada e não servidora. Foi ali que eu fui descobrindo esse talento. E na faculdade, na época do TCC, eu escolhi justamente o direito médico, que era falar responsabilidade civil sobre a reprodução assistida. E na época não se tinha livro, não se tinha nada. E aí eu tinha que usar o que eu tinha aqui no Brasil e muito artigo científico de fora. Terminei a faculdade, fui fazer a prova da ordem, passei. E naquele momento que você é generalista, no começo da profissão, apareceu uma oportunidade, através de uma cliente minha, de advogar para um laboratório. Do saudoso Dr. Ariovaldo. Ali na Bené. Ele foi a primeira pessoa que me deu oportunidade no direito médico. Legal. E ele confiou no meu trabalho. E dali eu falei assim, realmente eu tenho vocação para isso aqui, é onde o meu olho brilha, no direito médico. E aí eu fui me especializar, até chegar onde eu cheguei hoje. Então essa foi a minha trajetória no direito. Bom, Legal saber dessa questão da medicina, né? Que acabou voltando para o direito médico, não médica, mas atendendo, né, a área médica em si. Né? E nesse caminho, quais foram as suas expectativas para isso? Quais têm sido? Algumas você conseguiu atingir, não conseguiu? Frustrações que têm ocorrido? Acho que as minhas expectativas eu tenho atingido dentro da área. As minhas frustrações, eu acho que foi enquanto eu advogava para paciente, sabe quando não dá tempo? Você faz tudo que você pode, mais um pouco, e não é suficiente. Essa é a minha frustração. Isso me pega ainda hoje na área. Porque a gente está lidando com vidas o tempo inteiro.
E ali é um ponto sensível para mim isso ainda. Sim, para mim isso também. Semana passada mesmo isso aconteceu, essa situação. Quando saiu a decisão, logo depois a família informou que infelizmente faleceu, né? Então, pois é, e isso ainda mexe muito comigo. Isso mexe, né? E quais são as principais dores dos profissionais de saúde diante das evoluções tecnológicas, diante de tudo que a gente está vendo hoje em dia? O que tem acontecido aí? Então, a medicina está evoluindo muito e muito rápido. Principalmente vinculada à tecnologia. Temos a inteligência artificial, hoje todo mundo tem um smartwatch que está ali com o seu batimento cardíaco, a sua pressão, sabe quantos passos você deu no dia. E assim, o futuro é esse. A gente sabe que isso vai ser utilizado como uma ferramenta pelos médicos no futuro. E eu acho que, apesar de ser uma tecnologia muito bem-vinda, ela não está irrestrita a ter falhas. Sim. Se o ser humano falha, a tecnologia também vai ter essas lacunas, esses buracos. Então, eu acho que hoje o profissional de saúde ele tem que aprender a lidar com isso, com a falha do sistema. Verdade. E se proteger disso. Então, eu acho que hoje uma atuação de um profissional junto a esses profissionais de saúde, né, do direito, que tem esse olhar mais criterioso e que consiga observar, olha, isso aqui pode ser um problema, vamos tentar reduzir o risco, porque a gente não zera risco, a gente reduz. Essa que é a verdade. Então, tem que ser ali uma relação de parceria mesmo, com esse olhar mais criterioso. E, assim, exatamente falando sobre essa questão dos médicos também, a gente tem visto um crescimento muito grande de processos médicos, processos contra o médico, né? Processos éticos, processos judiciais por erro médico, né? Diversos processos. Tem crescido absurdamente isso. Sim. E quais seriam aí os principais cuidados que você poderia dizer para o médico em si? Quais seriam os principais... A questão preventiva em si do médico, né? O que ele poderia agir para que não chegasse a esse ponto? Sim. Então, hoje, basicamente, a gente tem um número absurdo de processos, de fato. A gente não usa mais o termo erro médico, a gente fala agora serviços de saúde, né? Por uma questão... para tentar reduzir, inclusive, o impacto disso na vida do profissional de saúde. Exatamente. Quando você fala erro médico, nossa, erro. E o que a gente observa é que, na verdade, o número de processos de famoso erro médico não é erro médico. Sim. Muitas vezes é falta do dever informacional do profissional de saúde ou, na verdade, está naquela brecha que, assim, tudo pode acontecer. Existe os problemas que são inerentes daquilo ali, da atividade, o risco da atividade. E com isso, você tem que informar o paciente. Olha, pode dar certo, mas pode acontecer determinadas situações durante o procedimento. E às vezes a gente percebe que o que falha, na verdade, é a comunicação. Então, como é que a gente pode prevenir isso e reduzir essa demanda? Documentos médicos. Então, a gente tem um termo de livre conhecimento e esclarecido, que não pode ser padronizado, não dá para ser um padrão que você retirou do Google. Tem que ser algo... Que, infelizmente, tem acontecido Acontece muito, e assim, já tem jurisprudência dizendo que não é válido esse tipo de documento. Então, tem que ser algo criado, pensado e voltado para aquela atividade daquele profissional de saúde, para aquela especialidade e para aquele paciente. Né? Assim como até fichas de anamnese hoje, você também tem que estar ali modificando, moldando. Então, documento médico é o principal hoje para você evitar esse tipo de situação. Outra coisa, treinamento de equipe. Quando a gente fala de hospital e clínica, desde a recepção até o tratamento, você tem que ter uma equipe treinada. Porque tudo você tem que informar ao paciente. E as pessoas têm uma dificuldade de entender ali, às vezes, um protocolo, um procedimento. Então, você tem que treinar a equipe nesse sentido, para ela conseguir receber esse paciente e evitar, talvez, problemas de comunicação. Isso tem acontecido muito, né? Porque exatamente por essa situação. Muitas vezes falta treinamento na clínica, falta treinamento do hospitalar, né? Dentro da unidade hospitalar. Sim. E acaba gerando um processo para a unidade, ou para a clínica, ou para o médico responsável ali, exatamente por conta desse erro de se comunicar com o paciente, né? É isso. E às vezes, assim, a anamnese ela vai acontecer porque você entrega uma ficha na entrada, na recepção para o paciente e manda ele começar a preencher. Sim. Será que ele sabe preencher aquilo ali? De forma correta? Pois é. Porque ele é leigo. Porque ele é leigo, exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar muito em tudo, porque hoje eu acho que a comunicação e a falha de comunicação acaba gerando esses problemas. Mais do que a atividade em si ou o procedimento. E outra coisa, por exemplo, estética, né? Eu acho que estética a gente tem que lidar não só com a questão do erro do profissional,
mas também com a expectativa frustrada do paciente. Principalmente em tempos aí de rede social, onde você tem um monte de filtro. Sim, verdade. E aí a pessoa cria uma expectativa com base num filtro específico e quando, na realidade, aquilo ali não vai ser atingido. Pois é. E às vezes não é um erro, então é uma frustração com a própria imagem. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Informar isso para o paciente e receber isso depois. E mostrar para o paciente que realmente não vai chegar naquela imagem que ele viu ali, que não tem como, né? Exatamente. E pode, até onde pode chegar e quais são os problemas daqueles ali. Exato. Né? E aí, outra questão, né, até falando um pouco dessa questão de documentos e tudo mais, e sabendo que você também é especialista em LGPD, né? Queria que você explicasse um pouco o que é LGPD e isso no mundo do direito médico também. Então, hoje nós sabemos que talvez o maior foco de roubo de dados são hospitais e clínicas. Porque dados de saúde hoje são muito importantes. Tem valor. Ah, Mari, valor de quê? Para a indústria farmacêutica, para plano de saúde, para seguro. Isso tem seu impacto. Então, eles são alvos cada vez maiores de hacker e de ataque cibernético. Então, quando a gente fala de LGPD, é o quê? Uma Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, que dados? Dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Sexualidade, tipo sanguíneo, gênero. Você fala assim, gênero? Sim, porque estamos aí em fases e épocas de que tem transgêneros. Então, a gente tem toda uma questão de nome social e tudo isso tem que ser levado em consideração. Um prontuário médico, ele tem todas essas informações e mais um pouco, inclusive de doenças. Né? Então, às vezes, um HIV ou um câncer. Então, os dados sensíveis... Um histórico familiar ali também. Um histórico familiar ali. Então, todos os dados que podem, na verdade, sensibilizar essa pessoa, ou seja, causar uma situação de constrangimento, tem que ser protegido. E a gente trabalha com anonimização de dados. O que é isso? Dentro de uma clínica e de um hospital, você vai ter níveis de segurança. E é por isso que a gente precisa trabalhar junto com uma equipe de TI. Porque é essa equipe que vai conseguir montar para a gente esses níveis de segurança. Então, muitas vezes a gente fala de senhas, outras vezes de setores específicos e separados dentro de um hospital para ter a guarda e o armazenamento de determinados dados. Legal. E aí você vai falar, por que senha? Porque, às vezes, desde a recepção até o médico, todo mundo tem acesso àquele prontuário. Será que a recepção ela tem que ter acesso a tudo? E aí você vai colocando níveis de proteção internos para proteger esse documento. E dependendo do nível que aquele servidor, aquele trabalhador tem ali dentro daquela unidade de saúde, ele vai ter acesso a determinadas informações. E aí o nível de segurança ele vai subindo nesse sentido. Então, hoje é para isso, é para você não ter situações vexatórias. Entendi. E aí, né, até nessa questão, e empresas pequenas também, como um consultório médico, ele também tem que precisa cumprir? Precisa sim. E aí, quando a gente está num universo menor, fica um pouco mais complicado para você conseguir colocar níveis de segurança. Sim, porque às vezes são só a secretária que está trabalhando ali e o próprio médico, né? E aí, volto a dizer, treinamento de equipe. Não tem muito como a gente fugir. Porque às vezes parece bobagem, mas, por exemplo, compartilhar às vezes um caso de um paciente seu com outro profissional, você já vazou dados. Verdade. Estou conversando entre o WhatsApp com outro colega, quero tirar uma dúvida, eu quero uma opinião. Você já vazou o dado do seu paciente ali. Parece uma coisa boba, uma conversa, mas você não poderia ter. Não poderia ter, exatamente. Então, hoje, para você compartilhar, você tem que saber o que você vai compartilhar. Então, muitas vezes, você tem que destacar ali algumas informações e ocultar outras. Né? Em saúde, a gente tem muito compartilhamento de dados, porque às vezes tem que mandar para um plano de saúde, para pedir uma autorização de um procedimento. Você tem transferência de hospital. Então, o tempo inteiro a gente está ali manipulando dados. Sim, às vezes até tratar um paciente, falar com outro médico para ver como vai agir ali. Isso exatamente. Tem que agir ali, né? E aí o que eu penso hoje trabalhando na área? O ideal, na verdade, é quando você vai montar o seu documento médico, você tem que colocar ali uma cláusula específica explicando sobre a LGPD e a possibilidade de compartilhamento. Veja bem, não é pedir autorização para o paciente. Porque quando a gente está falando de LGPD, questões de saúde são a exceção da autorização.
mas você tem o dever informacional que está lá no Código de Ética, por exemplo, médica. Sim, Então, verdade. você tem que constar isso na documentação, dizer, olha, caso seja necessário, eu posso compartilhar os seus dados. Sim. E aí você está cientificando aquele paciente que isso pode acontecer. E é algo que você, às vezes, médico assistindo aqui, muitas vezes não coloca isso, né? Eu percebo isso muito. O médico, na maioria das vezes, não coloca, infelizmente. Infelizmente. Né? Infelizmente. Quando você tem uma estrutura bem organizada e tudo, sim. Mas quando não tem, eu digo assim, às vezes seu consultório funciona bem, mas você acha que está atendendo ali, mas não está atendendo o que a lei determina e está compartilhando dados sem saber. Sim. Que precisaria ter essa autorização. Exatamente. Né? E precisa também, né, informar isso ao próprio paciente, porque também não é só escrever ali, esse paciente assinou e pronto. Não, tanto que quando a gente fala termo livre esclarecido, você tem que esclarecer o que está no papel. O paciente ele tem que compreender o que está acontecendo ali, o que está sendo exposto para ele. Sim. Não basta só pegar a assinatura, porque aí também é infrutífero. No final, você não atinge o objetivo, que é informar. Que é informar, exatamente. E que é um cuidado que a gente percebe também, muitas vezes, que acaba não acontecendo. O médico simplesmente entrega o documento e pronto. O paciente assina, acha que é um documento padrão, e aí dá problema lá na frente, e aí? E aí parece que é um quê? Um contrato de adesão? Igual que você tem na internet, você só vai clicar ali e tô aceitando. Não sabe nem que você está aceitando. Isso é muito problemático hoje na área médica. Não só na área médica, né? Quando a gente fala de direito de saúde, a gente está falando de tudo. É um fisioterapeuta, é um TO, é um dentista, é tudo. Porque você tem riscos em tudo, você tem falhas no sistema, em todos esses lugares. Então a gente tem que sempre trabalhar. Parece chato, né? Porque eu acho que o profissional de saúde, ele não é educado nesse sentido na graduação. Sim, pois é. Ele não é educado para entender isso. Para entender o risco que tem ali. Né? E as questões de responsabilidade subjetiva e objetiva. Eles não têm isso na faculdade. Que eu acho que é um erro, né? Eu acho que quando a gente fala de graduação de medicina em áreas de saúde, eu entendo que deveria ter uma cadeira de direito médico. Também. Deveria ser obrigatória essa cadeira. Obrigatório, para que o profissional ele saia dali com um mínimo de conhecimento e pense assim, opa, pode dar um problema. Sim. Então ele precisa ter essa informação. Até porque, principalmente para médico, tá? Eu acho que eles saem muito da faculdade com a ideia de se eu tiver um seguro, tá tudo bem. Resolvi minha vida. E não é assim. E não é assim, de jeito nenhum. Né? E aí, também outra questão, né, que você participa, que é do Conselho Municipal de Saúde. Minha duplinha apocalíptica aqui do outro lado. Brincadeira. Não, você fala. Né? E qual a importância do Conselho Municipal de Saúde? Por que você participa? Você acha que a sociedade também deveria participar mais desse conselho? Na verdade, o conselho ele vem na minha vida com uma missão junto com você, né? Porque a gente representa ali a cadeira da OAB hoje no conselho. O conselho ele tem uma função de fiscalizar contratos, contratações, prestação de contas da saúde, né? A nível municipal. Eu acho que a população ela deveria conhecer mais o trabalho do conselho, atuar mais, participar, ir nas reuniões, é aberta. Até para saber o que é discutido ali, o que é feito, qual o trabalho, porque, gente, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, e parece uma coisa menor e pequena, mas impacta a vida da sociedade inteira. Então, acho que todo mundo deveria participar e conhecer melhor o conselho. Né? E assim, a gente fica tentando ali fazer o melhor para a população, na verdade, o tempo todo, né? E pensando sempre no próximo. E algo assim que, pelo menos, muitas pessoas falam comigo, pensam que a gente faz parte da Secretaria de Saúde. Exato. Né? Pensar, não, você está trabalhando na prefeitura. Não, separado. É separado, não tem nada verdade, a ver. A gente fiscaliza. A gente está ali para fiscalizar. Para fiscalizar a Secretaria de Saúde, saber os recursos, para onde que eles vão, o que vai acontecer. Exato. Né? E questionar, né? Contratos também. Exatamente. Valores. Então, a gente tem que ficar ali de olho. Muita coisa a gente já conseguiu resolver e impedir que pudesse trazer riscos maiores aí para a cidade por conta disso, né? Exatamente. Pela ação ali do Conselho Municipal. Agora, saindo um pouco do direito, né, para a gente tornar um pouco até mais leve aí a conversa e tudo, né, eu sei que você é paulistana, né? De São Paulo mesmo, da capital. Capital. E o que te fez vir a Teresópolis depois que eu soube que você já foi para lá de novo, voltou? Explica um pouquinho isso aí. Eu sou uma nômade. Na verdade, eu tenho raízes em Teresópolis. A família da minha mãe é daqui. Então, legal, eu tenho um pezinho em Teresópolis, apesar de ser paulistana.
Eu vim para cá justamente porque minha família tinha casa aqui. E eu acabei fazendo vestibular para cá. Eu falei assim, bom, já tem casa, é mais fácil, vou fazer a faculdade aqui. E quando eu fui para São Paulo, porque eu tinha acabado de me formar. Estava naquela fase de fazer OAB, enfim. Sim. E eu tinha uma proposta de trabalhar numa empresa em São Paulo. Então, eu fui para isso. Infelizmente, a empresa não foi para frente, fechou. Caramba. E aí eu fiquei o quê? Desempregada. Não. E aí eu estava prestando, né, a questão da OAB, meu pai ficou doente, infartou, fiquei cuidando dele. Não, caramba. E aí depois que ele faleceu, eu não consegui emprego na área, já com a OAB, porque eu estava ali disputando o mercado com pessoas locais que tinham estudado ali em universidades conhecidas. Uhum. Então isso afetava, claro, na hora, todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, tudo que eu já tinha vivido durante a graduação não tinha grande peso. E aí, um dia, eu pensando, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu pensei, vou voltar para Teresópolis. Porque foi lá que eu fiz minha graduação, fiz estágio, eu tinha contatos aqui, eu tinha uma história aqui. E era mais fácil, né? Então, assim, se eu precisasse trabalhar, eu poderia voltar a trabalhar no escritório que eu estagiei, do Dr. Antônio Geraldo, que é meu mentor até hoje, é meu mestre. Muito gente boa, gosto muito dele. Ele é maravilhoso. E assim, ele e a professora Cristiane Vaz foram as primeiras pessoas que falaram para mim, você já é advogada, só não tem OAB. Legal, e me incentivaram para isso. Então, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar para Teresópolis, porque ali eu vou ter um caminho. E foi. Realmente, eu peguei minha carteira, até tirei aqui, porque eu peguei meu certificado de aprovação e vim embora. E aí tirei minha carteira aqui e fui vivendo a minha vida aqui, fui criando uma cartela de clientes aqui. E eu falei assim, olha, até que eu estava certa quando eu resolvi voltar. Foi por isso que eu voltei. Foi nesse sentimento de pertencimento, de falar assim, era um porto seguro. Sim. E isso é interessante, né? Porque quando a gente fala de São Paulo, todo mundo fala, é o lugar da oportunidade e tudo. E aí imaginar como vai sair de lá e vir para uma cidade menor, né? Sim. Né? E ver que aqui também tem oportunidade, que aqui também é possível. Tem. E talvez até mais do que numa cidade gigantesca, sim, em que você passa a ser mais um lá. Exato. Né? Eu era mais uma. Eu até brinco que enquanto eu não tirava a carteira, eu fui fazer uma entrevista para um quiosque de brigadeiro gourmet. Quando estava começando a história de gourmet, tudo era gourmet. Aí eu passei na entrevista, quando eu fui para a segunda fase da entrevista, a entrevistadora virou para mim e falou assim, minha filha, por quê? Porque com esse currículo aqui, você não serve para mim. Eu falei assim, não, moça, mas olha só, eu tenho que trabalhar, preciso. Ela falou assim, desculpa, eu não tenho como contratar você. Caramba. Você fez direito, você vai acabar falando para os meus funcionários tudo que está errado aqui e vai me dar problema. Eu falei assim, eu juro que eu não falo. Ela falou assim, não tem como te contratar. E eu lembro que eu cheguei em casa muito frustrada e falando assim para o meu pai, eu não sirvo nem para vender brigadeiro. Caramba, E era muito frustrante isso. E aí, quando eu comecei, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em escritórios como associada, e eu refleti muito, pensei muito, e falei assim, olha, essa carteira ela foi tão suada e ela me dá liberdade. Porque a verdade é essa. É verdade. Eu tinha liberdade geográfica, eu tinha autonomia, eu podia ser meu próprio patrão. Sim. Então, ali eu falei assim, quer saber, eu vou tentar fazer essa advocacia autônoma acontecer. E não vou falar que foi fácil, é difícil, claro que é difícil você começar. Né? Sim. Hoje, estando presidente da OAB Jovem aqui, eu vejo isso com os colegas que chegam, porque eu acho que a gente cria muita expectativa na faculdade, de repente você não alcança, não é bem assim, porque não é nos 3 primeiros meses ou no primeiro ano de advocacia que você vai ficar milionário. Sim, e aí a gente está em uma época onde tudo é muito instagramável, todo mundo vende um sucesso que nem sempre é real. Então, aquilo ali, eu falei assim, não, quer saber, eu vou apostar em mim mesma, eu vou continuar. E vou te falar, deu certo, olha só, 10 anos nisso, deu muito certo. Então, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, no final das contas, sabe? Muito bom. E o que você faz sem ser advogada, né? Você tem um hobby, alguma coisa? Olha, sem ser advogada é complicado, porque eu acho que minha vida hoje está girando em torno do direito, né? Até porque, como você bem disse no começo, hoje eu trabalho na Estácio, eu sou professora. Na verdade, sou advogada orientadora, mas não deixa de ser uma professora. Exatamente. Você está ali ensinando prática. Né? E eu acho que esse foi uma virada de chave na minha vida. Porque, de repente, eu percebi, nossa, eu sempre fui um pouco professora.
Porque eu era aquela aluna que ensinava os coleguinhas a matéria. Ah, sim. Então eu já dava dava aula, né? eu dava aula ali. Aula. Eu falei assim, olha, talvez antes de ser advogada eu já era professora. E nem tinha me ligado nisso. Mas assim, nas horas vagas, quando eu quero me livrar do direito, falar assim, quero esquecer um pouco dos problemas, porque ser advogado é isso. A gente trabalha com problema alheio o tempo inteiro. É verdade. E a gente tem um péssimo hábito, a gente acaba sendo procrastinador com os nossos problemas. Exatamente. Não é? A gente resolve de todo mundo, mas os E o nossos nosso vão deixando para lá. Vão deixando de lado. Sempre do cliente é mais importante do que o meu. Então eu gosto muito de arte, de cultura, de viajar, de passear, de ouvir música, série, filme, ler. Porque ler, para mim, sempre foi uma válvula de escape ali para relaxar, não só informativo, sim. Porque você também entra, às vezes, em outro universo quando você está fugindo do livro de doutrina. Exatamente. Né? Então, você consegue desligar ali. Porque, assim... E aprende muito, né? Aprende muito. E advogado não desliga, gente. Sim, não desliga, não tem como. Não tem como. A gente está sempre 24 horas ligado ou pensando em alguma coisa, a gente sonha com prazo. Exatamente. Então não tem. Fala assim, nossa, você descansa. É relativo. Essa noite mesmo eu acordei pensando num prazo. Não sonhei. Perdi o prazo, meu Deus. A gente tem essas coisas. É um pouco um surto coletivo, mas é isso. E, né, sendo presidente da OAB Jovem aqui em Teresópolis, qual que é o trabalho, como tem sido? Né? Você já me falou um pouco até da questão do pessoal que entra, acaba ficando frustrado porque vê que não é tão rápido a advocacia. Né? O que você pode aconselhar para o jovem advogado? Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de falar para o jovem advogado é que a advocacia é constância. Não existe fórmula mágica. Se você não for constante naquilo ali, você não vai construir uma carreira. E não dá para você começar advogando achando que você vai ganhar muito dinheiro de cara. Porque tudo no judiciário, principalmente quando você vai para o judiciário e não no extrajudicial, é moroso. Sim. Então, hoje você planta hoje para colher amanhã. E eu acho que a gente não é preparado na faculdade para ter essa visão, infelizmente. E é por isso que os jovens saem tão frustrados. E é por isso que cada vez os bacharéis eles saem falando assim, eu quero concurso. Porque eu quero uma estabilidade financeira. Então, hoje, a missão dentro da jovem é, primeiramente, receber esse jovem advogado, acolhê-lo, dar ali, às vezes, um auxílio, né, nos primeiros passos, porque geram muitas dúvidas. Porque na graduação você não tem o contato, mesmo na prática, com o sistema, com o dia a dia. Tem coisa que você só vai aprender fazendo. Exatamente. Né? E quando você pega o seu token, você vai distribuir uma ação, ali, você vai entender o sistema. Então, a nossa missão, na verdade, é auxiliar esse jovem no começo, nessa caminhada. E hoje a gente tem um projeto, na verdade, que eu conversei muito com o Ed sobre, que eu parei para pensar, enquanto professora e enquanto jovem advogada, que eu falei assim, tá bom, o que a gente pode fazer para esse jovem advogado que vai além de simplesmente palestra? Além de você dar uma ferramenta para esse jovem advogado se atualizar no mercado e competir de igual para igual com quem já está no mercado há mais tempo. Porque a verdade é essa. Quando você entra no mercado, você está disputando com advogados que já estão com 10, 20, 30, 40 anos de profissão. Verdade. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, poxa, na faculdade a gente não fala de coisas básicas. Por quê? Porque o advogado ele não é ensinado a pensar que ele é sua própria empresa. Você é a sua marca. E marca leva tempo para ser solidificado no mercado. Exatamente. É uma construção. Então, a gente tem que falar para esse jovem advogado sobre gestão de tempo, marketing, gestão de escritório. Porque ninguém fala isso para você. Olha, é um escritório, ok, mas como é que funciona esse escritório? Pois é, nunca aprendi. Foi aprendendo na vida. Na vida. E a gente erra muito nisso. Porque a gente tem dificuldade para lidar com dinheiro. Exatamente. A gente tem dificuldade para precificar. Nossa, quanto é que eu vou cobrar por isso? Ou quando recebe um mandado de pagamento, aí você quer pagar tudo. Pois é. Ninguém fala para você, olha, você tem que ter uma reserva, porque hoje você recebeu um mandado de pagamento, mas amanhã você pode ficar 3 meses sem receber. 4 meses sem receber, Isso é difícil. Isso é ser um profissional autônomo. Então, a gente tem que estar trazendo essas ferramentas para quem está entrando no mercado. É modificar a mentalidade, na verdade. É verdade. Então, hoje, a minha missão, na verdade, é voltada para isso. É pensar como a gente pode trazer esse tipo de ferramenta para o jovem advogado. E é bom saber, né, disso, vindo de uma professora, né, vindo também da presidente da OAB Jovem, porque eu, quando comecei, realmente eu senti muita falta em relação a isso.
Né? Eu senti uma falta enorme tendo que aprender a lidar com isso. Começando no escritório junto com outros 2 colegas que também tinham acabado de se formar. Exatamente. E aí... eu gosto de falar tudo, assim, né? não necessariamente o seu caminho é sair da faculdade, pegar um colega e falar assim, vou abrir uma sociedade. Não é. Nem sempre isso vai dar certo, porque tá todo mundo sem conhecer, aprendendo na prática, no dia a dia e tentando montar uma empresa. Sim. Sem ter noção do que é uma empresa. Exatamente. Porque a gente tem na faculdade de Direito Empresarial, mas a visão, quando é o seu negócio, é diferente. Né? Eu falo que existe a Mariana pessoa física, mas tem a Mariana PJ. Então, a PJ... A PJ tem que ser outra tem que ter uma outra mentalidade. Então, a gente tem que trabalhar isso e fomentar isso no jovem advogado. Porque, infelizmente, a graduação não te traz isso. Sim. A gente aprende muito sobre direito material e processual. E depois? E como você lida com isso? Como é que você vai lidar com isso? Né? E são coisas bobas. Por exemplo, contrato. Eu vejo muito jovem advogado que não faz contrato. Pois é. Né? Esquece disso. De fazer. E assim, poxa, como é que você vai depois cobrar esse cliente se ele te dever? Exatamente. Cadê o contrato para isso? Cadê o contrato para isso? Ou mesmo que ele faça, as cláusulas precisam ser muito bem enquadradas. Você tem que ir modelando aquilo ali ao longo do tempo. E a gente ninguém fala isso para você. Parece que a advocacia é tudo muito lindo, maravilhoso, que você vai sair da faculdade, vai pegar a sua carteira e pronto, a sua vida está resolvida. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu amo a advocacia, eu sou a primeira a falar assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas eu sei das dificuldades, porque eu passei, eu fui aprendendo muita coisa na marra. É você errando que você vai tentando acertar. E esse projeto, né, que a gente começou já no mês de julho, com algumas palestras, então a gente foi falar sobre imagem pessoal, por exemplo. Sim, eu soube, muito interessante. Porque assim, por que imagem pessoal? Porque a sua imagem ela vai impactar diretamente a sua precificação. A verdade é essa. E como o seu cliente vai responder a você? Porque é credibilidade, no final das contas. Sim. Então, a gente já está falando isso. Tem que passar isso. Exato. Então, a gente fala sobre prerrogativas. Por quê? Muitas vezes esse jovem colega é o que está mais vulnerável para prerrogativas. Sim. Porque ele não sabe agir, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Como é que eu vou me livrar dessa situação? Então, ele tem que ter ferramentas. Eu acho que a minha missão hoje é isso, trazer ferramentas para o jovem advogado. Ótimo, Nosso papo já está acabando, infelizmente. Que pena. Infelizmente, Mas eu queria perguntar se teve algum processo específico assim, que te marcou nessa história aí. Se teve algum processo específico que te marcou ao longo do tempo. Você até falou da questão de atender o paciente que resolveu não atender pela dificuldade que é. Eu fui migrando mais para o profissional de saúde. Mas exatamente o que me marcou mais foi justamente um caso de um paciente. Porque era uma liminar que eu precisava, não tinha vaga nos hospitais, era um senhor de idade, com um quadro muito agudo, que precisava urgentemente, não podia ficar na UPA. Eu entrei com a liminar, corri, era plantão, sabe? Aquela loucura que você vai despachar. E aí não cumpre, o município não cumpre, o estado não cumpre, aí você tem multa e você pede. E foi um processo que me deu muito trabalho, eu vivi muito intensamente aquilo ali. Consegui a vaga, ele foi internado, ele ficou internado por 3 meses. E esse cliente, ele faleceu. E ele faleceu antes do processo terminar. E ali, aquilo ali me marcou muito, que eu falei assim, poxa, é assim advogar para paciente? A gente, às vezes, luta, e é isso. E aí, no final... Eu consegui a vaga, mas eu fiquei pensando, será que eu consegui a tempo? Será que foi por isso? Será que foi por isso? Será que não foi? Começa a pensar muito isso. Exatamente. Isso, e trabalhar para paciente é muito difícil por conta dessas situações. É muito difícil, porque é uma dor que vai além. Quando você está lidando ali com um consumidor, por exemplo, tudo bem, é uma dor, mas é uma empresa se resolve, né? Se resolve. Mas quando a gente está falando de vida, porque às vezes é um caso de vida ou morte. Sim. E a linha é muito tênue entre as coisas. E aí você precisa parar e refletir sobre isso. E às vezes eu fico me perguntando, nesses casos assim, será que foi a tempo? Será que eu realmente fiz tudo que eu podia ter feito? Isso é complicado, né? Muito. Exato. Mas
Vamos seguindo, né? A gente tenta seguir. A gente tenta seguir, né? E acho assim... E faz o trabalho da forma que tem que ser feito, né? Exato. E acho que um pouco também da atuação no conselho, também acho que tem um pouco disso. Assim, olha, tem coisas que a gente pode resolver não necessariamente judicializando. Sim, né? E se a gente está ali pelo conselho ali, fiscalizando, e quando você vai tendo uma melhoria no serviço, no serviço em si, né? A gente vai evitando esse tipo de coisa também. Exatamente, porque aí você não precisa chegar num processo judicial. Exato. Que é algo que realmente, né, olhando de uma forma macro, deveria ser resolvida de melhor forma. Exato. O sistema de saúde pública do brasileiro assim, por ser o SUS, né, que atende todo mundo, essa ideia é excelente. Mas como fazer com que isso de fato funcione para atender realmente todo mundo? Porque às vezes falta braço, na verdade, né? Pois é. Então, quando a gente pensa nisso, a estruturação do sistema, e eu acho que até um trabalho preventivo ali dentro da rede, diminuiria muito a judicialização. Exatamente. Você não precisaria chegar nesse ponto, né? Porque assim, vamos ser bem sinceros, ninguém quer um processo. O processo é desgastante. Sim. Para todo mundo, para todas as partes. Então, porque leva tempo, Ninguém quer entrar com gente. processo, ninguém quer ser processado. É isso, exatamente. Então, a gente tem que pensar, talvez, um pouco fora da caixa, de forma macro. Sim. Né? E o conselho ajuda nesse ponto, né? O conselho ajuda nesse ponto. Resolver. Não só o conselho, mas também. Sim. Né? O conselho é bem importante. E, particularmente, eu vejo que a sociedade, talvez por não entender essa importância do conselho, acaba se afastando um pouco. É verdade. Achando que é tudo muito político, né? Partidário. E não é. E não é. Não é. E tem uma função muito importante para a sociedade. Imagina se não existisse conselho. Pois é. Não é? Onde a gente chegaria, né? Onde a gente chegaria. Hoje, como estaria? Mesmo com conselhos no Brasil todo, aqui em Teresópolis, trabalhando o tempo todo, para tentar organizar isso, mesmo assim, tem muitas falhas. Então, imagina se não tivesse. Exato, exatamente. É verdade. Mas foi muito bom o papo. Isso aqui tem uma última pergunta. Você já deu muitos conselhos, mas eu queria saber, assim, qual o principal conselho aí que você deixaria para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo? Então, acho que primeiramente, para o profissional de saúde não fuja de advogado, o advogado não é seu inimigo, pelo contrário, ele pode atuar em parceria com você e te auxiliar no seu dia a dia, no seu negócio. Para a população, busque os seus direitos, procure sempre um advogado de confiança. Às vezes, gente, é só tirar uma dúvida, mas é uma consulta que vai esclarecer e vai aí melhorar a sua vida. Às vezes você vai descobrir que nem sempre é um processo, às vezes uma notificação resolve, uma conversa, uma mediação. Então, acho que é essa a minha dica que fica. Tá ótimo. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Obrigada a você. Vou convidá-la mais vezes. Obrigada. Eu vou atendê-lo sempre que pedir. Obrigado. E se você gostou, curta, compartilhe, né? Comente também, passe para as outras pessoas. Isso é muito importante para a gente. É muito importante para que aqui a Diário TV continue com esse programa, né? E também para que a gente possa levar, que é o principal objetivo do programa, né? Levar a advocacia para você que está nos assistindo, para que você possa entender um pouco mais sobre os seus direitos e os seus deveres. Né? Isso. Façam-se aí para se conectar. Um abraço.